A gente tem já 187 participantes. Bom, então eu queria dar boa noite a todos e queria hoje especialmente agradecer um apoio que a gente está tendo para esse curso de OCT. A Allergan está fazendo o patrocínio do curso, então eu queria deixar aqui as palavras de agradecimento ao nosso parceiro, que vai estar presente durante esse curso. E vou passar já para o Alexandre para continuar a condução dos trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui junto com vocês. Alguns recadinhos só antes de apresentar o palestrante. Vou pedir para os atendentes, né, para as pessoas que estão participando aí, se quiserem fazer pergunta no chat, direcionar para todos os atendentes, tá? Porque você pode direcionar especificamente para uma pessoa ou para todo mundo. Então, tenta direcionar para todo mundo. O que for simples, a gente já vai respondendo aí no chat, tá? Outra coisa, ontem a gente passou um pouquinho do tempo, as aulas foram excelentes, né, os feedbacks que a gente recebeu foram muito positivos, mas a gente precisa respeitar o tempo. Imagina se fosse um CBO aí da vida online, um congresso maior e todo mundo passasse do tempo. Então a gente vai tentar respeitar o tempo hoje. Primeiro, vai ter mais discussão e segundo, as pessoas precisam também descansar depois. E acho que basicamente é isso. A gente vai primeiro fazer o quiz de hoje, né? Vamos colocar as perguntas aí, Augusto. Acho que eu consigo colocar daqui. Deixa eu ver. Só um pouquinho. Eu acho que eu tenho que te colocar como... Eu já coloquei. Lembrando que são perguntas rápidas e objetivas, né? O Alessandro vai ler para a gente aí. Só um mas eu vou pedir para vocês... que encerrar aqui a enquete do segundo dia. Ok? Vamos lá, Lê. Boa noite. Algumas dessas questões eram para a aula do Gustavo também, então a gente espera que vocês acertem umas já, né? Então, 10 segundos para cada uma. Começando pela primeira aqui. Qual o valor mínimo aproximado de espessura da camada de fibras nervosas que podemos encontrar em um glaucoma avançado? 0, 15, 40 ou 60 micra? Então, todo mundo pode ir respondendo. Eu vou ler aos poucos, porque no YouTube depois não dá para ver o quiz. Então, eu vou lendo aos poucos com algum tempo. E depois, quando terminarem, pode clicar submeter. Para a segunda agora, qual a taxa média de perda de espessura de camada de fibras nervosas peripapilar esperada pela idade ou pelo envelhecimento, medida pelo OCT? Ela é estável durante a vida, ela não muda? 0,1 micron por ano, 0,5 micron por ano ou 2 micron por ano? Mais 10 segundos. A terceira pergunta é: quais camadas da retina compõem o complexo de células ganglionares? Seria só a camada de células ganglionares e a camada de fibras, a plexiforme interna, a camada de fibras nervosas mais a camada de células ganglionares, a camada de fibras nervosas, a camada de células ganglionares, eu acho que faltou a plexiforme interna aqui, acho que não coube. Uhum. E a camada de fibras nervosas, camada de células ganglionares, camada plexiforme interna e camada nuclear interna. E a quarta agora e última, em qual desses pacientes você solicitaria o ACT de mácula? Para o paciente míope com glaucoma, para o paciente com glaucoma avançado, paciente suspeito de glaucoma, ou você solicita o exame de mácula para todos os pacientes? Mas 10 segundos. Eu só vou pedir para você ler de novo as alternativas da terceira questão, porque eu acho que não está aparecendo as respostas completas aí, por algum erro aí do programa. Só lê para a gente as alternativas aí da terceira questão, por favor. A terceira questão seria a camada de células. Quais são as camadas da retina que compõem o complexo de células ganglionares? Seriam células ganglionares e plexiforme interna, fibras nervosas e camada de células ganglionares,
Fibras nervosas, camadas de células ganglionares e a plexiforme interna. Tá faltando a plexiforme interna aí. E a D é a camada de fibras nervosas, a camada de células ganglionares, a camada plexiforme interna e a nuclear interna. Podem voltar já. Muito bom. Vou encerrar aqui, tá? Deixa eu só documentar aqui para não ter erro. Vou tirar uma foto aqui rapidinho. Perfeito, muito bom, pessoal. Então, é um grande prazer que eu chamo o Dr. Renato, um dos caras mais ponta firmes que eu já conheci. Me lembro no congresso do São Geraldo, o mundo caindo aqui em São Paulo, uma chuva que parou os voos do Brasil inteiro. A aula dele, se não me engano, era antes da minha. Eu tive que passar minha aula para frente para ele conseguir chegar, mas ele estava lá. Hoje nasceu o filho dele, o Benício, né? Então, primeiro, queria te dar os parabéns, Renato, e agradecer mais uma vez por você conseguir aí dar essa escapada aí para ensinar um pouquinho aqui para a gente de coisas que você pesquisou muito, né? E, assim, a gente está falando aqui com quem pesquisou muito e trabalhos importantes nesse assunto. Vai falar um pouco de camada de fibras nervosas, avaliação do OCT para a gente. Obrigado, Renato. Vou dividir minha tela aqui, vamos ver se vai. Obrigado, Alexandre. Não, tá fácil, viu? Com um filho pequeno aí nascendo ontem, não tem problema, não tem estresse para dar aula. Nunca é estresse falar um pouquinho de glaucoma, né? Em BH também, ano passado, não foi estresse nenhum com os mineiros lá, né, cara? Mineiro não estressa nunca vi mineiro estressar na vida. Então é isso aí, meu amigo. Vamos... Primeiro, um grande prazer estar aqui, né? A convite teu e do Augusto. É muito legal rever vocês aqui no Zoom. E parabéns aí, não é todo dia que a gente vê tanta gente se juntando para falar um pouquinho de glaucoma, né? Então vou tentar respeitar aqui a pedido do Augusto o limite de 20 minutos, vou falar um pouquinho para vocês sobre camada de fibras nervosas e no final a gente vai abrir um pouquinho para dúvidas, tá? Esse aqui foi o cara que chegou ontem, Benício, o segundo de muitos, e que fez com que a gente teve que remanejar essa aula aí, mas no final deu tudo certo. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho para vocês hoje de avaliação da camada de fibras nervosas peripapilar. A pedido da comissão organizadora, eu dividi essa aula em 4 tópicos, tá? Então, primeiro tópico, interpretação do relatório, os principais artefatos, o uso clínico do OCT, e depois eu vou mostrar para vocês no finalzinho um slide sobre Rare Disease. Então, vamos começar aqui com a interpretação do relatório do OCT. Esses são os 2 OCTs que hoje eu tenho na clínica onde eu trabalho. Esse da esquerda de vocês ambos são das AIS, né? Ambos são OCTs Cirrus, né? E o do lado esquerdo é um OCT Cirrus 500 e o do lado esquerdo um 5000, né? O 5000 quem usa mais aí hoje em dia é o pessoal da retina. Aliás, ele chegou para a gente para um protocolo da retina em conjunto com o Dr. Fernando Penha. Mas eu acabo usando os 2, mais o OCT 5000, o de células ganglionares, mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês do printout hoje do OCT 500, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem para vocês de como que é feita a captura da visão do paciente. Então, como que eu capturei esse videozinho? Eu fiz um filmezinho enquanto a tecnóloga capturava a imagem, né? E o que acontece é que é pedido para o paciente olhar no centrinho desse asterisco verde e é iniciado o scan. Então, vejam que é iniciada a captura da imagem, ele vê vários tracinhos vermelhos, né, que nada mais são do que o laser do instrumento capturando aquele quadradinho de informação que depois ele vai informar para a gente no printout. E esse é o printout do Cirrus, né, um printout que eu gosto bastante, é bem simples, é bem intuitivo. E vamos falar primeiro dessa primeira informação que é fornecida para a gente depois do cabeçalho, né? Essa informação aí superior à esquerda de vocês, que é o RNFL Thickness Map, ou o mapa de espessura da camada de fibras nervosas. Esse mapa
ele representa uma espessura pixel a pixel, é como se ele me desse a espessura de cada pontinho desse quadradinho que vocês estão vendo aqui na tela de vocês, né? Cada um desses daqui, ó, tá? Num mapa de cores, que vai de 0 a 350. A gente sabe que a espessura da camada de fibras nervosas não pode ser 0, não pode ser de 350, e depois a gente vai mostrar alguns artefatos que a gente tem ali no final. Mas é uma escala de cores, e como toda escala de cores, em geral, as cores mais frias representam espessuras menores, e as cores mais quentes, espessuras maiores, né? E aí você consegue ter uma ideia mais ou menos da espessura em cada pontinho desse daqui. O próximo mapa que a gente tem que avaliar no impresso do Cirrus, né, é o mapa do RNFL Deviation Map. E aqui eu vou dar um zoomzinho nele para vocês verem. E aqui nós temos duas coisas, né? Primeiro, o mapa de desvio comparado com um database que está inserido ali no aparelho, né? Que tem um pool de pacientes de diversas raças, diversas idades. E ele também mostra a centralização do círculo de 3,45 milímetros centralizado no nervo, né? Que é esse círculo aqui roxinho, que depois ele vai usar para dar algumas informações para a gente, como a espessura média e a espessura por quadrantes. Para entender como que ele pinta cada pixel agora, que antes ele havia pintado com uma espessura total, né? Como que ele pinta de amarelinho e por que ele pinta aqui de vermelhinho, por que ele não pintou, a gente tem que ter uma noção um pouquinho de estatística, né? E aqui eu vou pedir um pouquinho de liberdade poética e estatística para que vocês entendam como que é pintado isso daqui e vocês imaginem que todos os parâmetros que tem no glaucoma, eles servem uma distribuição gaussiana, tá? E vamos imaginar que a espessura de cada pontinho, cada pixel desse aqui, ela tem uma média de, vou chutar aqui, 90 micras, tá? Eu fiz uma curva de Gauss aqui para vocês conseguirem entender. E que toda vez que o meu valor cair abaixo do percentil 5 e acima do percentil 1, porque eu tenho no meu database, ele vai identificar esse ponto, ou esse parâmetro, vamos colocar assim, isso serve para todos os parâmetros no OCT, na verdade, para todos os parâmetros de qualquer aparelho em oftalmologia, ele vai identificar ele como borderline, ou amarelo, ou limítrofe, tá? Abaixo do percentil 1, ele vai identificar como vermelho, e se tiver acima do percentil 5, como verde, normal. Ele tem até uma escalinha, tá? Ali no impresso do Cirrus, que depois eu vou mostrar para vocês, que didaticamente ficou ruim aqui com a minha figura, né? Então eu inverti só para vocês entenderem, tá? Mas essa escalinha tá lá, e se vocês esquecerem, vocês se refiram a ela como se fosse uma escalazinha como se fosse uma legenda, né? Então, o que vai acontecer? Toda vez que uma medida estiver normal, né? Então, toda vez que, nesse caso, que esse pixel ele tiver com uma espessura normal para o database do aparelho, ele não vai pintar de nada, porque se ele pintar de verde vai ficar horrível, esteticamente vai ficar muito ruim aqui, né? Então, eles optaram, provavelmente, quem programou isso aqui, a não pintar de nada. Quando estiver no limite entre o percentil 1 ou o percentil 5, né? Entre o percentil 1 e o percentil 5 for limítrofe, ele vai pintar de amarelinho aqui, né? E quando for abaixo do percentil 1, ele vai pintar de vermelho. Isso já dá uma noção muito boa e já acende um alerta para a gente do que seria considerado anormal, né? E talvez uma perda localizada, que é muito característica de glaucoma. Depois ele dá uma avaliação nessa tabelinha aqui superior, né? Deixa eu só ver aqui. E nessa tabela ele dá diversos parâmetros, né? E mais uma vez ele dá desde a espessura da camada de fibras nervosas, e nessa aula eu vou me ater um pouquinho da espessura da camada de fibras nervosas, não vou falar muito do resto, mas ele vai pintar também essa primeira linha aqui em que ele avalia a espessura média da camada de fibras nervosas em verde, amarelo e vermelho, a depender desse resultado aqui, né? Então, o que ele faz? Ele dá uma avaliada aqui nessa espessura média da camada de fibras nervosas, seguindo esse círculo de 3,45 milímetros, tira a média desses pixels que estão aqui dentro e faz uma média. No caso do olho esquerdo aqui, deu 82, né? E no caso desse paciente, 82 para ele, para a idade dele, é normal, por isso que ele pintou de verde. Um outro paciente em que a média fosse limítrofe, ele pintaria de amarelo, tá? Como é o caso desse paciente, 74 micras, e quando tiver um glaucoma mais avançado, ele vai pintar, por exemplo, aí de vermelho, né? Fica uma dica aí para o quiz que passou aqui, ó. Veja que esse paciente já está com um glaucoma avançado, com 53
micras, né, de espessura média da camada de fibras nervosas. Abaixo dessa tabelinha, ele dá um mapa que para essa aula não interessa muito, mas enfim, da rima neural, né, 360 graus. Sempre que for o olho direito, ele vai ter uma linha contínua, sempre que for o olho esquerdo, uma linha tracejada. Vamos seguindo aqui no impresso. E depois ele vai dar um mapa da espessura da camada de fibras nervosas para vocês. Esse é aquele mapinha de dupla corcova, né? Começa temporal, vai para superior, nasal, inferior e depois temporal, tanto do lado direito, aqui, quanto do lado esquerdo. Veja que esse paciente aqui no lado esquerdo, inferior, ele tem uma porção aqui que cai no que seria, vamos colocar, não normal, né? Percentil 1, outside normal limit, porque seria encontrado no banco de dados do instrumento. Então, você esperaria também encontrar aqui na porção inferior um afinamento, né? Depois ele dá um mapa por quadrantes de 90 graus, superior, inferior, nasal e temporal, e depois por setores de 30 graus. Essa avaliação são, claro, muito importante na nossa prática clínica para a gente saber se tem ou não uma perda localizada muito característica, muitas vezes, de glaucoma, né? Beleza. Agora que a gente entendeu como funciona no macro o nosso printout, vamos ver como que funcionam os artefatos e como avaliar se esse exame que a gente fez tem ou não artefatos, né? E quando a gente fala dos cirros, quando a gente fala das AIs, eles gostam de usar a qualidade do exame gostam de avaliar a qualidade do exame através do signal strength, né? A força do sinal. Essa força do sinal ela varia de 1 a 10, tá? No caso desse exame aqui, ele tem uma nota 8 em 10, e toda vez que a nota é acima de 7, a gente considera esse exame como um exame de boa qualidade e segue adiante a nossa análise. O próximo passo para a gente avaliar se tem ou não um artefato, se o nosso exame é bom, é avaliar se o disco está bem centradinho aqui, tanto do lado direito na porção inferior à esquerda, quanto do lado direito aqui inferior à direita, né? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho dos artefatos que a gente pode ter, né? Eu dividi os artefatos nos mais clássicos, tá? Vamos falar um pouquinho dos artefatos de opacidade, pálpebras, movimento e segmentação. Os artefatos de opacidade podem ser aqueles por opacidade de lente, por exemplo. Nesse caso aqui, uma lente fungada, alguém não manteve esse aparelho em más condições e ele acabou apresentando uma opacidade aqui nesse lado direito nasal superior, o que faz com que você possa interpretar essa região nasal superior aqui como um afinamento. Claro que não caiu aqui nesse círculo de 3,45, então não vai afetar a média, mas se caísse, poderia afetar a média, a gente interpretar esse exame se a gente não prestasse atenção como um afinamento difuso, um afinamento localizado, enfim. Um artefato agora, como uma opacidade vítrea. Vejam nesse lado, nesse olho esquerdo aqui, ó, nasal superior, esse paciente teve uma opacidade vítrea, caiu justamente no círculo de 3,45, que refletiu num afinamento nasal inferior aqui, ó, do lado esquerdo. A gente tem que tomar muito cuidado com esses artefatos. Como a gente sabe que é um artefato? Porque aqui está zero, né? Não existe espessura zero. Alguma coisa deu errado, o aparelho não detectou essa imagem, essa camada de fibras nervosas de uma forma legal, né? E a gente vê depois no mapa de segmentação também que houve uma quebra nessa continuidade da linha de segmentação da camada de fibras nervosas, né? E aqui também, na região nasal inferior, teve uma perda abrupta que chegou a zero. Isso não é possível na realidade, né? A gente sabe que tem um floor effect. Esse outro artefato, um artefato de pálpebras, né? O que acontece é que o paciente aqui, ele piscou na hora que a gente estava fazendo o exame e, claro, vai ter uma porção da imagem que vai ficar sem informação. Vai afetar a média, vai afetar setor, vai afetar tudo, né? E vai afetar aqui também, como se fosse um artefato de opacidade vítrea, só que maior, numa extensão maior. Então fica tudo afetado. A gente tem que, claro, adquirir essa imagem de novo. Um artefato de movimento, isso aqui também é um artefato relativamente clássico, né? Em que a gente vê que tem uma descontinuidade das estruturas anatômicas próximas ao disco, né? Nesse caso, teve uma descontinuidade aqui dos vasos, né? E, claro, o paciente não fixou naquele centrinho da estrelinha que eu mostrei no começo para vocês, e isso pode
gerar uma anomalia na hora da gente avaliar aquele gráfico de dupla Corcova, por exemplo. Aqui um artefato de segmentação, no caso de um paciente que pode ter, por exemplo, um coloboma ou uma alta miopia, em que a gente tem um erro, nesse caso aqui nasal, e a segmentação para aqui em cima, tá vendo? Então a gente não consegue, o exame vai identificar isso como um afinamento nessa região, que na verdade não é verídico, né? A gente teria que centralizar um pouquinho melhor essa imagem, ou porque a técnica não centralizou bem, ou porque o paciente tem algum coloboma ou alguma anomalia no polo posterior, né? E no uso clínico, né? Como que a gente usa isso no coloboma? Não, mas estafiloma, desculpa, eu estava falando, acabei me fixando no coloboma, mas o mais correto aí seria um estafiloma, por exemplo. E o uso clínico, né? Como que a gente aplica isso aqui no nosso dia a dia, né? Eu vou mostrar alguns casinhos de como eu aplico o OCT na minha prática clínica, né? Esse aqui, por exemplo, um caso de um paciente de sexo masculino, 67 anos, que tinha um pai com glaucoma, olho único, olho direito, com a pressão de 15, uso de dilatanol próximo, a paquimetria fina. Primeira vez que eu olhei esse nervo, eu achei que ele tinha um nervo normal, não me atentei aos detalhes, confesso, e a hora que eu fiz um campo visual, ele tinha um arqueado inferior aqui, bem clássico, né? Lógico que eu voltei a examinar o nervo do paciente e a gente vê que ele teve aqui provavelmente uma perda do brilho da camada de fibras nervosas superior, e eu pedi o OCT e o OCT identificou aqui, me alertou e confirmou o achado no campo visual, para vocês verem como o OCT agrega informação no diagnóstico, né? E claro, eu mantive o dilatanol próximo, não mexi na conduta desse paciente. Esse aqui é um outro caso, né? Paciente de 60 anos, sexo feminino, pai com glaucoma, com uma pressão de 14 no uso de dilatanol próximo, uma paquimetria espessa. Esse caso é muito comum da gente ver no nosso dia a dia, um disco grande com uma escavação grande e que não ajuda em nada no campo visual. É um paciente que não gosta de fazer o campo visual, odeia voltar no teu consultório, não presta atenção nunca no exame, e aí você pede o OCT e o OCT te deixa muito mais tranquilo porque ele exclui a doença nesse paciente. E isso aqui já foi discutido em algumas reuniões da SBG, que o OCT é muito bom, mais do que fazer o diagnóstico da doença, em excluir a doença. Então, quando ele vem normal, isso dá muita tranquilidade para a gente que faz glaucoma e a gente consegue ficar muito mais seguro de falar para o paciente que ele não tem glaucoma e que a gente vai, dependendo do caso, apenas acompanhá-lo, talvez sem medicação. E foi assim essa conduta que eu tomei nesse caso, suspendi o colírio, ele atingiu uma pressão de 20, com uma paquimetria espessa, e assim eu tenho acompanhado ele. Isso aqui tudo é muito legal, né? Mas como que a gente agrega isso no nosso dia a dia, né? Como que eu posso agregar essa informação do vermelhinho, amarelo, verde na nossa capacidade, de transmitir isso para o paciente de uma forma mais objetiva, né? Eu tive uma grande sorte de publicar esse trabalho nesse período que eu fiquei em San Diego, em 2013, em que a gente tentou, em que a gente fez cálculos da likelihood ratios para cada espessura média da camada de fibras nervosas. Pô, Renato, o que é likelihood ratios? Já estou assustado só de olhar esse nome, né? Likelihood ratios, ele é uma proporção para cada resultado do teste que a gente tem. Em geral, a gente categoriza, né? E a gente calcula ele para cada resultado que o teste nos fornece, vermelhinho, amarelo ou verde, e que essa proporção vai agregar informação modificando a minha probabilidade pré-teste numa nova probabilidade pós-teste. O que é a minha probabilidade pré-teste? Qual é a chance que esse cara tem de ter glaucoma? Doutor, eu fui lá no teu consultório, eu não fiz o OCT ainda, você olhou meu nervo, olhou meu campo visual, sabe a minha história, qual que é a chance de ter glaucoma? Aí você chuta uma chance, pela tua experiência. A minha pode ser diferente da do Alexandre, pode ser diferente do Augusto, mas é uma probabilidade pré-teste, é subjetiva, mas já é alguma coisa. E a likelihood ratios muda essa probabilidade pré-teste em uma nova probabilidade pós-teste. E para fazer isso, para fazer esse cálculo da mudança e da chance que o paciente tem de ter glaucoma depois que você fez o exame, tem esse nomograma que chama nomograma de Fagan, em que você calcula a probabilidade na sua cabeça pré-teste, sabe o likelihood ratio do resultado, vamos dizer que um likelihood ratio de 2, e depois você sabe o resultado que vamos dizer que deu verdinho, vai para esse paciente, para a espessura média, likelihood ratio, vou dar um pouquinho menos aqui, 0,5, que mudou a sua probabilidade pós-teste para 10%.
O que a gente fez foi substituir essa coluna do meio para espessuras médias da camada de fibras nervosas, o que vai facilitar um pouquinho a nossa vida em transmitir essa informação, talvez, para o nosso paciente. Vamos mostrar isso com casos, porque senão fica um pouquinho difícil de vocês entenderem a matemática da coisa, né? Então, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer? Uma forma de agregar isso para a nossa clínica. Esse paciente, por exemplo, paciente com disco suspeito, um campo visual inconclusivo, talvez alguns defeitinhos aí peripapilares inferiores. Você deixa o nomograma ali do teu lado e dá uma probabilidade pré-teste. Eu, Renato, dei uma probabilidade pré-teste para esse paciente de 40%. Olhando para você, vamos supor que ele tem uma pressão aí de 20, uma história de ter um pai com glaucoma, eu acho que você tem uma chance aí, aos 60 anos, de ter uns 40% de glaucoma. Legal. Aí eu faço o OCT. Eu fiz o OCT, ele deu uma espessura média, notem, de 67 micras. E eu vou traçar uma linha que se inicia nesse 40%, passa pelo 67 e vai me dar uma probabilidade pós-teste de 98%. Aí eu vou falar para o meu paciente, não, a chance com esse OCT é bem maior de ter glaucoma. Vamos ver um caso contrário, um caso que se assemelha muito àquele caso clínico número 2 que eu mostrei para vocês. Um paciente com um disco grande, uma escavação grande, um campo visual muitas vezes um pouquinho inconclusivo, o primeiro campo que o paciente fez. Deixei meu nomograma de Fagan ali do lado, mas ele é um paciente que tem uma pressão de 22, uma paquimetria de 520, um paciente talvez de 70 anos, e eu vou dar uma probabilidade pós-teste para ele um pouquinho maior daquele primeiro paciente. Pré-teste, perdão, uma probabilidade pré-teste de 60%. E aí eu vejo o OCT dele, um OCT com uma espessura média de 104 micras, traço a linha do 60 pelo 104 e chega uma probabilidade pós-teste aí, talvez, de uns 15, 18%. Então veja como agregar essa informação do OCT para o meu paciente, no diagnóstico, tá? É claro que isso é subjetivo, é claro que isso não é perfeito, mas já é alguma coisa, já é um número que a gente pode apresentar para o nosso paciente. Legal, e Rare Disease, Renato? O que é Rare Disease? E aí a gente tem que lembrar um pouquinho daquele gráfico que eu mostrei para vocês, né? Aquela distribuição de qualquer parâmetro, não só no OCT, mas em geral na natureza e muitas vezes na oftalmologia, né? Vamos deixar ele ali do lado. E vou apresentar isso através de um caso, acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Imaginem esse paciente aqui, com um disco grande, escavação grande, que eu fiz um campo visual e venho acompanhando esse paciente ao longo de 5, 10 anos, tá? Não é verdade para esse paciente, mas didaticamente só para vocês entenderem. Imaginem que eu acompanhei ele durante 10 anos e não apresentou nenhum sinal de progressão. Ele tem uma pressão de 12, uma paquimetria de 550, tem 50 anos e a chance dele ter glaucoma é pequena. E eu solicitei um exame, que eu não tinha nenhum exame da espessura da camada de fibras nervosas, mas imaginem do cup volume, que deu um cup volume de 0,8, tá? Ou seja, ele apresentou uma alteração para esse parâmetro e um especialista ou um oftalmologista um pouquinho desavisado pode considerar isso como glaucoma. Esse paciente tem glaucoma. E isso nada mais é do que o Red Disease. Red por conta desse vermelho, por conta dessa distribuição e o que seria encontrado no database do instrumento, né? E nada mais é do que o falso positivo. Esse paciente, na verdade, não tem glaucoma, porque eu venho acompanhado ele durante alguns anos, não desenvolveu glaucoma, mas o exame detecta como glaucoma um paciente que não tem a doença. A gente tem que tomar muito cuidado com esse caso e, claro, tem que acompanhar para ver se esse paciente vai realmente desenvolver glaucoma ou não, se a clínica disser que ele provavelmente não tem glaucoma. É isso que eu tinha para falar para vocês. Esse aí é o primeiro de muitos, é o Franco. Mais uma vez agradecendo aí ao Augusto, agradecendo ao Alexandre. Muito obrigado aí por conseguir ajustar a minha aula e, enfim, vamos abrir para dúvidas, Alexandre. O que a gente faz agora? Isso, agora a gente vai colocar você aqui na cruz, Renato, para você responder algumas perguntas para a gente. Bom, primeiro, muito obrigado pela sua aula, Renato. Sua aula é muito boa, muito didática. É justamente aquilo que a gente queria mesmo. Uma aula simples, que todo mundo pudesse aproveitar ao máximo, né? Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é uma pergunta um pouco mais técnica, né? Naqueles olhos que a gente vê atrofia peripapilar,
Como é que o OCT ele interpreta isso, ou como que isso influencia a medida da espessura da camada de fibras nervosas peripapilar? E você, quando você tem uma atrofia peripapilar razoável, você esquece a camada de fibras nervosas ou você olha com um pouco mais de cuidado? E o que você costuma fazer nesses casos? Você vai para outro parâmetro, vai para a mácula, vai para o disco? O que você tem a dizer em relação especificamente à atrofia peripapilar, que é muito frequente, né? Sim, é bem frequente, com certeza. Isso nos suspeitos é o que a gente vê quase todo dia aí, né? Em geral, Alexandre, essa atrofia, no meu consultório pelo menos, né, ela não chega a cometer aquele disco de 3,45 milímetros, né? A maioria dos casos eu consigo aproveitar muito bem a informação que a espessura média da camada de fibras nervosas ou a espessura temporal inferior me dá. Mas, claro, aqueles pacientes que têm uma atrofia mais extensa, principalmente aqueles automíopes, né? Você pode ter, sim, essa atrofia passando por esse círculo de 3,45 e aí você vai ter um afinamento que muitas vezes não representa um afinamento por glaucoma, né? Nesses casos, eu, sim, tento olhar outras coisas nesse paciente, né? Tudo, paquimetria, pressão, histórico familiar, e claro, no OCT eu vou atrás de outras coisas, tá? Eu avalio a camada de fibras nervosas, eu guardo isso principalmente para progressão, porque apesar de não ser o melhor, é o que a gente tem para aquele paciente, mas eu, com certeza, nesse paciente, não é minha rotina pedir mácula para todos, até porque são 2 aparelhos, na minha clínica isso atrapalha um pouquinho, mas com certeza o próximo parâmetro que eu vou olhar com bastante cuidado é a mácula, até porque esses pacientes muitas vezes são automíopes e, como eu te falei, parâmetros topográficos não são os melhores para a gente acompanhar esses pacientes. Legal. Se você pudesse falar assim um número da sua cabeça mesmo, da sua experiência, empírico, qual que você acha que é a sensibilidade da camada de fibras nervosas isolada no diagnóstico do suspeito de glaucoma? Sei que você já fez bastante estudo sobre isso, mas o que você tem para falar para a gente sobre a capacidade diagnóstica da camada de fibras nervosas de forma isolada? Cara, isso depende muito do teu grupo controle, né? Isso aí vai variar demais, cara. Mas eu diria que está entre 70% e 80%, vai. Vamos colocar por aí. Eu acho que isso seria razoável da gente pensar. Depende muito do grupo controle, né? Se tiver um grupo controle normal, um grupo controle de suspeito, né? Vai variar. Se o teu grupo for um grupo de suspeito, grupo controle, tua sensibilidade com certeza vai cair. Mas se for um grupo de normal, tua sensibilidade vai aumentar. Mas, cara, funciona bem, tá? Mas eu cada vez menos, Alexandre, antes de sentar no consultório, quando eu vim com aquela coorte lá de San Diego, eu achava que era 1000 maravilhas e ia resolver todos os meus problemas, né? E cada vez mais eu vejo que tem muito paciente que tem alteração e que eu acompanho e que não muda nada. Eu lembro essa reunião da SBG que eu citei aí, que a gente discutiu bastante, foi uma reunião uma vez que a gente fez em São Paulo para discutir as diretrizes, né? E um capítulo era sobre o OCT. E eu estava lá ferrenhamente defendendo o OCT. E eu lembro que o Augusto uma vez levantou a mão e a gente estava discutindo se incluía ou não incluía o OCT obrigatoriamente como um exame na ANS. E o Augusto falou um negócio que eu achei genial, né? Ele falou assim, eu acho que eu nunca falei isso para o Augusto, mas enfim, a gente não tem nada que mostre que o OCT cega menos ou cega mais o nosso paciente. A gente acompanhar o paciente pedir OCT para todo mundo não quer dizer que a longo prazo ele vai estar menos cego, a nossa população. Então, isso é um pouquinho duvidoso, a gente tem que incluir para todo mundo, entendeu? Então, eu vejo muito paciente, voltando à tua pergunta, que tem alterações, que tem aquele vermelhinho, mas que eu acompanho o paciente, seja temporal superior, temporal inferior, espessura média, e que ele não progride. Eu tenho visto isso agora, que eu já tenho 7 anos de consultório sentado,
na cadeira ali, cada vez mais frequente. O paciente estável, que não muda nada, que eu não uso medicação e que, claro, eu peço OCT, claro, eu peço campo visual, mas cada vez eu intervenho menos. Não sei se era aí que você queria chegar com a tua pergunta, não sei se eu fui muito longe. Não, foi ótimo. Eu queria abrir para os outros coordenadores aí, se tiver alguma pergunta. Eu estou monopolizando aqui o Renato, mas Augusto e Alessandro, por favor. Eu queria comentar uma coisinha, Alexandre, inclusive porque o Renato comentou que eu tinha falado. Eu acho que o OCT ele tem uma capacidade importante para evitar cegueira em alguns pacientes, porque te ajuda a identificar um progressor rápido. Na enorme maioria das vezes, eu concordo, Renato, que o glaucoma ele te dá tempo para pensar, porque é uma doença de progressão muito lenta para a maioria dos pacientes, mas não para todos os pacientes. E uma porcentagem, graças a Deus, pequena de pacientes tem progride rápido e pode ficar cego se não fizer uma intervenção a mais precoce durante a vida dele. E a avaliação de progressão estrutural pelo OCT e também pelo campo visual, mas os dois juntos principalmente, vai te auxiliar muito para ver essa pequena porcentagem de pacientes que progridem muito rápido e que precisa fazer uma intervenção. Em termos populacionais, o que eu tinha falado naquela época é assim, será que uma população, se pega um país que ninguém faz OCT versus um país que todo mundo faz OCT, será que aquele país você vai ter menos cegos? E parece que a porcentagem de cegos ao longo assim, de cegueira por glaucoma não mudou tanto a despeito da tecnologia. Mas é interessante pensar para o progressor rápido. Acho que isso é importante. Eu queria depois passar também sua opinião, a opinião do Jaime, a opinião do Alessandro e do Alexandre, da Carol, do Vital, que estão aí, sobre a importância no progressor rápido. Acho que isso é bem... acho que é uma ferramenta excepcional para identificar esse tipo de paciente, tanto pelo campo visual quanto pelo OCT. Quem mais quiser comentar sobre isso ou perguntar alguma coisa para o Renato? Eu vou abrir aqui agora para... Quem está aqui é o Niquias, o Jaime, a Carol, o Ricardo, o Vital e o Mauro. Se alguém tiver alguma pergunta aí, a gente vai fazer mais uma pergunta para o Renato e a gente já vai para a aula do Jaime. Ale? Eu acho que só uma pergunta que apareceu aqui, que eu acho que a gente falou muito do Red Disease, né, que foi um dos tópicos que a gente pediu para o Renato falar. E aí veio a pergunta se o paciente vem com um exame totalmente normal, tudo verde, né? O gráfico de Pitts é todo verde. A gente pode considerar ele como um paciente sem glaucoma, né? Independente de PIO e campo visual. Queria que você comentasse sobre isso também, né? Porque a gente às vezes pega só o impresso nos 10, 12 minutos que a gente tem com o paciente, vê só o gráfico de Pitts, está normal, tudo bem. O paciente não tem glaucoma e passa para frente. Se é isso assim mesmo. Não, nunca é, né? A clínica é soberana, né? Até aquele nomograma de Feio que eu mostrei, isso já mostra isso. Ele consegue mudar a probabilidade pré-teste para uma nova probabilidade pós-teste, mas nunca para zero. O 0 e o 100 nunca existem. O branco e o preto não existem na vida. Esquece esse conceito. É tudo cinza. Então, não muda e você tem que levar a clínica em consideração, né? Pera lá, você viu um paciente que está cego, escavação total, pressão de 30, e viu um OCT verde, liga para as AIS, alguma coisa está errada, mas esse cara tem glaucoma, né? Alguma coisa de errado aconteceu aí. Muito bom. Renato, eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua presença. Vou te liberar aí, que eu sei que você tem bastante coisa para fazer agora. Não vou ficar para essa próxima aula aí, porque tem gente me esperando lá para fazer a mamadeira. Obrigadão para vocês aí. Mais uma vez. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, viu? Um abraço. Então, dando continuidade, você quer fazer o share daquela tela ali, só para a gente fazer o agradecimento de novo do nosso patrocinador. Enquanto isso, eu já vou fazendo uma introdução aqui do nosso próximo palestrante, que é o Dr. Jaime. Então, aqui, só para a gente agradecer de novo a Allergan, que está patrocinando esse curso, tá? E eu já vou chamar o Dr. Jaime Rocha Viana. Ele
fez universidade, residência aqui na USP, né, em São Paulo. Ele já está lá em Halifax fazendo pesquisa com o Chauhan, o Nicolela, 5 anos, eu acho, 5, 7 anos já, Jaime. Bom, por aí. E ele tem desenvolvido bastante pesquisa principalmente na avaliação do disco óptico, né? Ele vai falar um pouco para a gente hoje como que o OCT do disco óptico ele vai adicionar o exame clínico, né, e o exame da fotografia. Jaime, quando você estiver pronto aí. Acho que vocês estão vendo aí direitinho agora já, né? Então, Tá ótimo. estão vendo a Perfeito. tela. Então, pessoal, obrigado aí o convite, Ale, Augusto, é realmente um prazer aí estar junto com vocês, é sempre bom colaborar com a SVG, rever os colegas. Então, vou falar um pouquinho hoje sobre o que o OCT adiciona ao exame do disco, ao exame clínico do disco. Só declaração de conflitos, o nosso grupo tem a sorte de ter apoio de várias equipes, várias empresas aí de OCT e campo visual, mas graças a esses apoios que eu vou ter familiaridade com os exames que eu vou poder falar com vocês. Então, o primeiro comentário é que o exame clínico é um exame muito subjetivo e que tem bastante variabilidade entre os examinadores. Então, vamos mostrar isso de um jeito bem prático. Então, você vê esse exemplo dessa foto do disco, pensa aí onde você colocaria a margem do disco e a margem da rima aí nesse caso. E esse exemplo é de um exercício que um outro professor aqui faz, o Bao Xiaohan, daqui de Halifax. Então, vou colocar mais 2 cópias da mesma imagem e vou mostrar para vocês aonde 300 oftalmologistas marcaram aí a margem do disco e a margem da rima. Então, aqui os desenhos da margem do disco, dá para ver que tem bastante variabilidade, principalmente superior e inferior, e lá na região temporal também relacionada à atrofia peripapilar, aonde as pessoas colocam a margem do disco num caso assim. E a rima, então, tem mais variabilidade ainda. Você vê que praticamente qualquer lugar dentro do disco, alguém achava que a rima estava lá no meio. E você pode falar, mas isso é mais oftalmo generalista, talvez eles precisam ser treinados melhores aí a detectar. Tem com certeza um componente disso, mas não é só oftalmo generalista. Então esse é um estudo do grupo de Portland, lá do Claude Bourgogne, que eles pegaram os vários pacientes e foram avaliados por 5 especialistas em glaucoma. Então vamos fazer o mesmo exercício, dá uma olhada, pensa onde vocês colocariam aí a rima e a margem do disco. E aqui é onde os 5 clínicos especialistas em glaucoma desenharam. E aí em roxinho aí a gente vê quanta rima o paciente teria de acordo com cada médico. E dá para ver que tem bastante variabilidade aí, mesmo entre 5 especialistas de glaucoma. Então, esse é um gráfico lá desse mesmo estudo em que mostra o coeficiente de variação, que é um desvio padrão ajustado pela média, mais ou menos uma estimativa de quanto que costuma variar a rima. Então, em cada setor aí, a média deles foi que varia em torno de 26% a 30% a avaliação da rima de um médico para o outro. Mas em alguns casos foi bem maior, até 100%. Se a gente compara essa variabilidade aí de 30% com o OCT, aqui é um estudo que a gente fez com a Lê aí, que o Lê fez no Unicamp. No OCT, a medida da rima varia em torno de 1,5% a 12%, então varia menos da metade do que quanto um clínico avaliando a rima no disco. E isso não é nada novo. Esse aqui é um estudo já de 1970, com vários especialistas em glaucoma avaliando fotos de vários pacientes, e ele já conclui que um observador pode ser razoavelmente constante com ele mesmo, vendo o mesmo disco, mas algumas vezes tem boas diferenças. E entre especialistas, mesmo especialistas em glaucoma, também pode ter bastante variabilidade na interpretação do disco. E de lá para cá, de 1970 para cá, tiveram muitos estudos sobre avaliação de glaucoma, a variabilidade dos especialistas em glaucoma e a avaliação clínica. Esses são 2 dos maiores, se vocês quiserem checar essas referências aí. E, no geral, os estudos sugerem que tem uma grande variabilidade do exame clínico para determinar o diagnóstico e a progressão do glaucoma.
Sobre o OCT, por enquanto ainda tem um pouco menos de estudo, e principalmente tem menos estudo focando especialmente no OCT do disco, mas os OCT, considerando o OCT no geral, incluindo aí a camada de fibras nervosas. Mas eu separei uns 4 estudos para mostrar. Olhando cada um desses estudos, deixa eu pegar o mouse aqui, ok. Olhando cada um desses estudos, kappa é um número que indica concordância. Quanto mais perto de 0, menos concordância, seria nenhuma concordância, e 1 é concordância total. Então, nesse estudo, se os especialistas em glaucoma olharam só as fotos, eles tiveram uma baixa concordância, e olhando só os OCTs, eles tiveram uma concordância bem maior aí, em torno de 0,4. Em todos esses outros estudos, eu não vou falar muito em detalhe de todos eles, porque eles têm uma metodologia cada um diferente, mas só para ver, sempre quando você adiciona o OCT, a concordância entre os especialistas em glaucoma aumentou um pouquinho mais. Só foto 0,8, foto OCT 0,9, ou aqui medida com ICC, que é um outro índice também de concordância de 0 a 1. Você pode dar até o campo para o paciente, para os especialistas, mas se você dá o OCT, tem uma concordância um pouco maior. Então, tem uma certa evidência de que a avaliação com OCT é mais objetiva e tem maior concordância entre os especialistas. Então, falar um pouquinho sobre a interpretação do relatório. Agora, uma coisa da medida da rima com o OCT é que os aparelhos têm jeitos diferentes de medir o disco e de medir a rima. Não só jeitos diferentes de medir, mas eles te apresentam análises diferentes também. E essas análises, elas mudam de vez em quando de acordo com a versão do software. Então, alguma coisa que eu estou falando agora, de vez em quando, daqui a 1 ano ou 2, talvez não se aplique um pouco mais. Tem que estar familiarizado com o aparelho que você tem disponível para você na sua clínica. E por causa de tudo isso, tem que ter bastante cuidado quando for comparar os resultados de aparelhos diferentes. E não dá para achar só porque um exame deu 100 micras em um aparelho, você faz no outro aparelho de outra marca, tem que ser 100 micras de novo. Não dá para interpretar do mesmo jeito. E principalmente para disco, isso é uma verdade para todos os parâmetros neuroretinianos, da camada de fibras, do disco e da mácula. Mas eu acho isso particularmente importante para o disco por causa do jeito como eles medem, que é diferente, que eu vou mostrar e falar um pouquinho de cada aparelho. E por causa dessas diferenças, também tem que tomar um pouco de cuidado quando você vê um estudo falando da performance do aparelho. A performance de um aparelho, por exemplo, do Cirrus, se ele é bom ou ele é ruim, a medida da rima com o Cirrus, não necessariamente quer dizer que a medida da rima com o Spectralis ou com o Triton vai ser boa ou ser ruim. Não dá para ter certeza ainda que essas performances se aplicam entre um aparelho e o outro. Infelizmente, tem muito pouco estudo, ou nenhum, na verdade, só tem um que eu conheço, mas com uma amostra bem baixa, comparando as medidas de rima entre os diversos aparelhos. Então, vamos um pouquinho para o relatório. Esse daqui é o relatório do Spectralis, que é o aparelho que eu trabalho mais normalmente. Então, você vê o disco aqui no meio. Cada quadradinho aqui é uma medida da rima em um pequeno setor em volta do disco. E em cada um deles eu vou mostrar, vou mostrar ele em aumento aqui. Em cada pequena região, ele detecta a margem da membrana de Bru e mede a menor distância entre a margem da membrana de Bru e a limitante interna. E isso é feito independentemente para cada região em volta do disco. E ele te apresenta aqui o perfil, que você pode ter uma noção de como está a rima ao longo de todo o nervo, e também medidas setoriais, todas com classificação normativa, para você ver onde pode ter algum afilamento ou não. O outro aparelho também bastante usado é o Cirrus, né? O Renato já explicou um pouquinho aí várias áreas do impresso do Cirrus. Só chamar a atenção então aqui para essa parte no centro, que ele tem um perfil da rima neural, onde você também pode ver uma área que está afilada, onde esse perfil cai para dentro da área vermelha. E ele não te dá médias setoriais da camada da rima neural, mas ele te dá uma média global aqui na rima, com classificação normativa também, se é vermelho, verde, amarelo, conforme aqueles percentis que o Renato comentou.
do que eu acho mais útil é o índice da rim area mesmo. O cup to disc ratio, eu não acho que eles são medidas uma performance muito boa, nem o volume do cup. Eu acho mais útil nos cirros seria a rim area, na minha opinião. E como que o cirrus faz essa medida? Ele também detecta a margem do EPR ou da membrana de Bru e mede a menor distância. Então aqui seria a margem do EPR e aqui seria a menor ligação com a membrana limitante interna. Só que diferente do Spectralis, em que faz de uma forma independente para cada setor, no cirrus ele faz isso conjuntamente para o disco inteiro. Então dá esse formato, ele põe aqui, você pode avaliar a área em que ele achou de rima em volta do disco. Agora o Triton, não sei se vocês têm utilizado bastante o Triton aí, mas ele apresenta aqui embaixo a topografia do disco e ele não dá, depende um pouco da versão do software. Na versão dos Estados Unidos, ele te dá classificações normativas para essas métricas, tipo a rima do disco, a área da rima e a relação da escavação para o tamanho do disco. Ele pode te dar algumas classificações normativas, mas na versão que a gente usa aqui no Canadá, na versão da Europa, e acho que na versão do Brasil também, ele não dá essas classificações normativas. Então, é bem mais difícil de julgar. Por exemplo, uma área de rima de 0,6 num nervo de 2,5, isso é bastante, é pequeno? Assim, esse é um valor meio extremo, sugere que é pequeno, mas fica muito difícil de você julgar sem ter o auxílio da classificação normativa. E o Triton mede de um jeito bem diferente dos outros. Ele acha também aqui a margem do EPR e da membrana de Bru, e aí ele projeta para cima onde que ele acha que seria a margem do disco, e de acordo com uma certa distância fixa, ele define o que seria rima para cima dessa distância fixa e escavação para baixo dessa distância fixa. E isso é um jeito semelhante ao que era feito antigamente no HRT, mas diferente aí do cirrus e do Spectralis. No iView da OptoView, ele faz uma medida semelhante ao do cirrus também. Uma pena que no relatório normal desse aparelho ele não te põe nenhum scan, então você fica um pouco perdido para avaliar a qualidade do aparelho, do scan, se tem algum artefato. Você tem que só julgar por aqui e ver se tem um formato aproximadamente que você iria esperar. Mas, como eu vou falar daqui a pouco, é sempre importante olhar artefato e nesse relatório fica um pouco difícil. E o método que o OptoView usa para medir é semelhante ao do Triton, de achar a margem do EPR e fazer um plano de referência a uma altura fixa. E uma pena também que esse aparelho ele só te dá as médias globais, ele não te mostra um perfil da rima ou volta do nervo com a classificação normativa, que nem os cirrus e os Spectralis fazem, mas pelo menos ele, na versão que a gente usa aqui, ele tem a classificação normativa. Então você pode ver aí quanto de rima o paciente tem e ver uma classificação normativa disso que já te ajuda a julgar. Então, sempre quando a gente for estar julgando o OCT, é sempre importante olhar artefato. O artefato mais comum é quando o aparelho erra a identificação da margem do disco. Isso é muito comum em míope, em pacientes com disco inclinado, atrofia peripapilar ou outra normalidade anatômica, que nem estafiloma. Algumas vezes também pode ter um scan mal posicionado ou erro da segmentação da limitante interna, mas isso não é tão comum. E outro fator que não é exatamente um artefato, mas é importante pensar, principalmente na avaliação longitudinal da rima, é a influência da pressão intraocular. Vou mostrar uns exemplos aqui. Então, aqui um caso do Spectralis. Quando você olha no centro aqui, ele te mostra em vermelho aonde que ele achou que é a margem do disco, né, da final da membrana de Bru. E se tem uma irregularidade grande, que nem que vem para cá e volta para dentro e vem para cá de novo, quando tem essa irregularidade, te sugere que o aparelho não conseguiu identificar sozinho aonde que era a margem da membrana de Bru.
E outra dica é quando você olha um desses quadradinhos aqui e você vê que nem nesse caso, tá vendo que o ponto tá voando aqui, não tá encostado em nenhuma estrutura anatômica. Ele acha que essa daqui é a rima do paciente. Então, esse é um sinal também de que tem artefato na segmentação que você tem que corrigir. É bem fácil lá no aparelho você ir lá e corrigir a segmentação no Spectralis. Aí quando você corrige, você vê um desenho mais circular aqui da membrana de Bru, e você pode colocar isso na região onde ele acaba aqui, onde termina a membrana de Bru. Alguns casos, principalmente em míope, pode ser bastante difícil de você saber exatamente onde que você tem que colocar esse ponto, mas aí com a prática, vendo vários casos, você acaba se treinando e aprendendo a identificar. Embora perguntaram, vi perguntam no chat sobre qual a acurácia em automíope. Não tem nada que é acurado em automíope, infelizmente, né? Nem exame clínico, nem exame OCT. O melhorzinho talvez seja o campo, mas mesmo o campo também de vez em quando tem alteração de miopia. Então, infelizmente, em alguns casos com anatomia muito variada, fica bem limitado mesmo. E aqui é só para a gente lembrar da avaliação da pressão intraocular. Esse daqui é um paciente de um estudo longitudinal que a gente fez há um tempo, e aqui tem a PIL do paciente em vermelho, a membrana, a rima medida pelo OCT, a camada de fibras nervosas medidas pelo OCT, e essa daqui era a rima medida pelo HRT. E ao longo dos anos aqui, o paciente fez uma TREC nessa data, e a gente vê que conforme a pressão dele baixa, a rima aumenta, e a camada de fibras nervosas não muda muito. Então, isso é uma manifestação do ACT, do fenômeno que a gente sabe de reversão da escavação, que não é tão comum de ver na clínica em adulto, mas como o ACT é mais sensível, a gente consegue pegar essas mudanças. E esse caso é um caso mais extremo, nem todo mundo tem tanta mudança assim na rima de acordo com a PIL que nem esse paciente, mas é importante de pensar nisso e de vez em quando, se o seu paciente teve uma grande mudança de PIL e isso influenciou a rima, você tem que fazer um novo baseline do OCT para avaliar a progressão. E falando de progressão, é uma outra área em que eu acho que o OCT ajuda muito em relação ao exame clínico. Por exemplo, julgar a progressão por foto pode ser bem difícil. Então aqui tem duas fotos, baseline 3 anos depois. Você pensa se você acha que o paciente está progredindo ou não. Quando a gente olha no Spectralis aqui, na medida de rima, ele tem uma análise bem legal em que ele compara o seu paciente já de acordo com uma queda esperada para a idade. E pela média global da rima, tem uma queda pequena, em que ele acha que é um pouco maior do que a idade, já estatisticamente maior que a idade, mas não me emociona muito, porque se você comparar essas duas linhas, ela não está tão diferente, essas medidas ainda não estão chegando tão baixas, então não me emociona muito. Mas essa é a média global, tem que lembrar de avaliar a progressão pelos setores. Então, eu abro aqui e venho olhar, clicando aqui embaixo, você vê o mesmo gráfico só para a rima temporal inferior. E aqui eu já vejo uma progressão, uma taxa de progressão maior, também significativa, que essa já me deixa um pouco mais preocupado, porque já está chegando em uma área bem baixa, ficando medidas bem mais finas e é bem mais diferentes do que seria esperado para a idade nesse paciente. Então, entre olhar aqui as fotos, mesmo agora sabendo que talvez tenha alguma coisa temporal inferior, se você procura aqui temporal inferior, essa foto está um pouquinho estourada, né? Um pouquinho muito exposta, não fica tão boa, mas de vez em quando na clínica é assim mesmo, nem todas as fotos têm a qualidade que a gente queria que tivesse. É difícil de julgar, e uma análise mais objetiva de um teste mais reprodutível assim pode te ajudar bem mais a tentar ver se o paciente está progredindo ou não. Só esse exame aqui, eu confesso que eu ficaria suspeito desse paciente estar progredindo, porque a região temporal inferior é uma queda bem maior do que esperado para a idade, mas eu não ficaria com tanta certeza até para mudar minha conduta. Mas no uso clínico, o essencial é que eu acho é sempre usar os três parâmetros neuroretinianos juntos. Então, a rima, camada de fibras nervosas e as células ganglionares da mácula. Se nesse mesmo paciente eu olho agora a camada de fibras nervosas temporal inferior, eu já vejo que esse paciente teve uma queda bem importante na mesma região, chegando aí a valores bem baixos aí da
camada de fibras nervosas temporal inferior. E das células ganglionares da mácula, o Spectralis ainda não tem uma avaliação boa, ele tem essa tela que mostra aqui o baseline, o tempo depois e a mudança. Vou ampliar esse gráfico daqui de mudança. Então, ele coloca em verde aonde reduziu. Então, nessa região aqui, esse gráfico ele é sempre bem misturado, mas quando você vê um cluster assim verde, branco, é uma área que provavelmente está tendo uma redução significativa. Então, eu junto essa redução significativa aqui na camada de células ganglionares, mais aquela redução importante na camada de fibras nervosas temporal inferior e a redução moderada na camada de fibras nervosas na região da rima, e acabou achando realmente que esse paciente está progredindo. Só lembrar que o exame clínico supera o OCT em algumas situações ainda. Uma delas é palidez de rima. A gente vê aqui um nervo alterado, pálido, com camada de fibras nervosas bem reduzidas, mas aqui a medida da rima pelo OCT bem normal, um nervo cheio. Então, o exame de OCT ainda não tem como diferenciar aí um nervo cheio, talvez por fibrose, do que um nervo cheio por axônio. Ainda tem que olhar o nervo para ver palidez. E ver hemorragia de disco também é uma coisa que é bem difícil de ver só naquela fotinho que vem no OCT. O exame clínico ajuda a ver hemorragia de disco. Então, só umas considerações finais aí. Eu acho que a avaliação do RIMA com OCT ajuda muito ao exame clínico por ela ser mais objetiva e tem menos variabilidade. Isso é particularmente vantajoso para a detecção de progressão. Lembrar que sempre o OCT da rima tem que ser avaliado junto com os outros parâmetros neuroretinianos. Bastante cuidado ao interpretar as medidas da rima de diferentes aparelhos, porque eles podem estar medindo coisas bem diferentes aí. Lembrar de sempre avaliar artefatos no OCT. Lembrar da influência da PIL quando você for avaliar a progressão com a rima. E o exame o clínico ele pode ser bastante útil, principalmente para diagnóstico diferencial e para detectar hemorragias. E é isso, abri aí para discussão e questões. Muito bom, Jaime. Muito obrigado pela sua aula, muito básica e didática, né? Explorando aí o que a gente realmente queria. Tanto você, quanto o Renato, quanto o Gustavo falaram para a gente da importância de confirmar os achados, né? Ou seja, se você tem um achado no disco óptico que é suspeito, confirma com um achado na camada de fibras nervosas e na mácula, geralmente tem alguma correspondência, né? Mas a pergunta que eu queria fazer para você, Jaime, é em relação a tamanho de disco. Essa é uma pergunta muito recorrente aqui no chat, né? Uma pessoa ontem até me mandou uma foto de um macrodisco. Mas a pergunta é o seguinte: a gente tem um espectro, né, de tamanhos de disco. De um lado, um disco muito grande, às vezes é um disco que proporcionalmente tem uma escavação grande, às vezes é fisiológica, e no outro extremo você tem um disco muito pequeno, que às vezes mesmo escavações que a gente não dá muita atenção no exame rápido, às vezes podem ser escavações já significativas. Então a minha pergunta para você é assim: o que o tamanho do disco faz com as medidas do OCT? Eu vou pedir para você expandir a sua explicação, não só com a medida da rima, mas também da camada de fibras nervosas e da mácula, até. Eu queria que você falasse para a gente a influência que o tamanho do disco tem nas medidas de rima, de camada de fibras nervosas e de mácula. Tanto a influência no tamanho, na magnitude das medidas, quanto no fator diagnóstico, né? Como é que isso vai influenciar o diagnóstico desses parâmetros? Ontem o Nikias fez um comentário para a gente, eu acho interessante até linkar aqui. Ele usa o Spectralis e a impressão dele é que ele vê muitos falsos positivos, né, nessa avaliação de rima. Essa é a impressão clínica dele. Então, tenta organizar para a gente isso aí, essa questão de tamanho do disco e influência nas medidas. Uhum. Não, essa é uma questão bem importante e então vamos separando cada parâmetro, né? Para a rima neural do disco é essencial você levar em consideração o tamanho do disco. Como a gente sabe disso clinicamente há anos, né? Nervo grande normal tem um pouco menos de rima, nervo pequeno
aquele nervo mais cheio, que tem mais rima e pode ser glaucomatoso com escavação menor, essa mesma coisa se observa no OCT. Por isso que os aparelhos, quando eles dão a classificação normativa, esse verde, vermelho, amarelo aí, eles já são ajustados por tamanho do disco. E isso parece funcionar bem. A gente fez um estudo aí com o Lucas avaliando justamente isso. Se o aparelho já supostamente ajusta para esse tamanho do disco, se a performance dessa avaliação eu posso ignorar o tamanho do disco ou não. Parece que sim, mas a não ser que sejam nervos muito extremos aí. Se o nervo for realmente muito pequeno, realmente muito grande, não teve pessoas daquele tamanho no banco de dados normativo do aparelho. Então ele ainda tenta ajustar, mas ele está fazendo um ajuste além dos dados em que ele tinha no banco de dados normativo dele. Então é possível que não seja uma performance tão boa. E agora isso para a rima. Então, quanto na rima é igual no exame clínico. Quanto maior o disco, menor a rima esperada normal. Agora, a camada de fibras nervosas é o contrário. Quanto maior o disco, maior a camada de fibras esperada normal. Isso é bem importante no Spectralis, tanto que o Spectralis ele ajusta o valor normativo da camada de fibra para o tamanho do disco, mas parece que isso não é tão importante nos outros aparelhos e tem outros aparelhos que não ajustam a classificação normativa da camada de fibras nervosas pelo tamanho do disco. E essa decisão se precisa ajustar ou não, isso vai de acordo com o que aquele aparelho detectou, de acordo com cada aparelho, como ele mede o disco, como ele mede a rima, que tem algumas diferenças, e do que aquele aparelho detectou quando ele fez o estudo normativo dele. Mas no Spectralis eu sei que isso é importante e eles levam isso em consideração. Quanto maior o disco, mais espessa a sua camada de fibras. A mácula ainda tem pouco estudo ainda da camada normativa da mácula. O Spectralis lançou recentemente aí um software para fazer a avaliação normativa da mácula. E no Spectralis, se eu não me engano, ele está ajustando também. Mas a gente fez uns estudos, umas análises locais aqui, só com os dados que a gente tinha. Não parece tão importante o tamanho do disco para valor normativo da camada de fibra, da camada de células ganglionares na mácula. Então, na interpretação clínica no dia a dia, se o aparelho leva isso em consideração, parece que não importa tanto, a não ser que sejam casos muito extremos em que não tinha no banco de dados dele. Mas sempre igual todo mundo está falando, levar todos em consideração. Se você vê só a rima com uma alteraçãozinha, mas o nervo, mais a camada de fibras nervosas e a mácula normal, é pouco provável aí que tenha alguma coisa. Legal. Acho que a mensagem é essa mesmo, tentar sempre confirmar uma suspeita com outra suspeita e eventualmente usar outros parâmetros também, até campo visual, né, história clínica, pressão. Então, nunca levar o OCT isoladamente, né, ao pé da letra. Eu vou pedir para o Augusto e para o Alessandro também entrarem aí para ver se eles têm alguma pergunta. Pode passar para o Vital. O Vital está online também. O Alessandro. Quem mais que está online? A Carol, o Niquias, o Mauro. Eu vou passar o espaço para eles. Tá, enquanto o pessoal decide aí se quer fazer alguma pergunta, só tem um aviso para dar aqui, rapidinho. Amanhã a gente vai ter aula do Vital e do Felipe Medeiros. O Vital ele já teve a gentileza e a ideia genial de gravar um vídeo com conceitos básicos, né, da aula dele de amanhã. Então, a gente já disponibilizou isso lá no YouTube da SBG e também já viralizou aí nos grupos. Então, assistam, se possível, antes de assistir a aula do Vital amanhã, que vai ser um show, com certeza. Alessandro. Jaime, aqui uma pergunta que está vindo bastante aqui é sobre
se você for falar dos olhos míopes também, mas se você fosse usar o BMO MRW, indicar para um tipo de paciente, qual deles você indicaria? Que tipo de paciente seria você preferiria acompanhá-lo só com um dos 3 parâmetros, mácula, NFL, BMO, se você escolheria um só para algum tipo de paciente específico? Eu acho essa pergunta, embora eu entendo talvez a função dela, mas eu acho que ela não é uma situação clínica muito real, assim, porque eu acho que tem que fazer os 3. Se você já está com o paciente lá, está sentado no aparelho, no Spectralis, por exemplo, e no Cirrus também, nem tem como você falar, não, eu quero só medir a rima e não quero medir a camada de fibras nervosas peripapilar. É feito junto, né? A mácula que várias vezes não é feito junta e aí você tem que gastar 20 segundos a mais aí para fazer o scan da mácula. Então, eu realmente não acho que vale a pena tentar se esforçar em se eu pudesse ter só um, qual teria? Se fosse para acreditar em um, qual que eu acreditaria? Eu acho que não é uma mensagem que vale a pena a gente tentar focar assim. Porque acho que na clínica não é tão frequente e não me parece ser o melhor jeito. O melhor jeito é juntar a informação dos 3 mesmo. Mas É bem frequente aqui mesmo, para escolher um ou outro, né? A gente não precisa ser muito assim, preto e branco, né? Certo ou errado. não vale a pena. Não escolhe um ou outro, junta os 2. É a mesma coisa se eu falasse, mas você vai olhar a pio ou você vai olhar o nervo? Não, você vai olhar os 2. Você vai olhar o campo ou você vai olhar o OCT? Não, você vai olhar os 2. Não acho que é me parece de vez em quando uma discussão mais teórica e infelizmente a gente vê muito estudo com isso que eu acho uma perda de oportunidade de ter feito algo melhor de vez em quando, porque não é uma dúvida real assim, se eu tivesse que escolher ou a rima ou a camada, só um. E aí ele faz a AUC dos 2 lá, legal, você ganhou uma publicação com isso, mas o aparelho me dá os 2. O que eu quero que o estudo me mostre é como eu juntar os 2 do melhor jeito possível. E aí agora, talvez graças à inteligência artificial e essas análises, estão saindo mais estudos que me parecem mais interessantes de como eu uso os 2 juntos da forma mais inteligente. Vi que o Vital levantou a mão ali. Vital, Oi, manda. tudo bem, Xandê? Jaime, super legal a aula, Renato também, parabéns para os 2. Eu queria aproveitar o gancho dessa pergunta que o Alessandro fez, só que eu vou inverter a pergunta do seguinte sentido. Numa população, Jaime, que já tem um glaucoma bem estabelecido, qual o nível de concordância dos achados de OCT maculares, de camada de fibras nervosas peripapilar e da rima? Em outras palavras, todo mundo insiste nesse fato. Vamos, na minha aula amanhã, a mesma coisa vai ser. Vamos tentar reunir a informação de tudo que a gente pode ter. A pergunta é, será que num paciente que já tem um glaucoma, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma concordância boa desses 3 aspectos do ACT? Tem. Eu acho que se é um paciente que tem glaucoma, vamos ver se eu consigo aproveitar aqui, share my screen de novo. Posso share my screen de novo? Claro, fica à vontade. Tá mostrando aí? Sim. Legal. Então, esse é o pôster que a gente apresentou na Arvo no ano passado. E era exatamente isso aqui, os pacientes que foram detectados pela camada de fibras nervosas, pacientes foram detectados pela rima e os pacientes foram detectados pelas células ganglionares da mácula. E tem uma grande sobreposição, então 60 quase aí por cento dos pacientes tiveram uma sobreposição, mas tem uma porcentagem que é detectado só com cada um deles. Que são todos pacientes com glaucoma, definido glaucoma de um jeito ou definido de outro, porque todo estudo tem um pouco de influência de como você usou para definir glaucoma naquele estudo, né? E aqui, não consigo mostrar mais para cá. Aqui.
É que os pacientes mais avançados, a gente vê que tem mais sobreposição, e os pacientes mais iniciais que têm menos sobreposição. Então, eu acho, com certeza, se é um paciente avançado, qualquer um deles pega. Só que no paciente avançado, eu acho que daí essa pergunta não é mais só pegar o diagnóstico, mas é fazer a avaliação da progressão. Aí que nem citaria que nem o exemplo que eu dei na aula, né? Que a rima me deu uma sugestão que estava progredindo, mas não era tão claro. A mácula também me deu uma sugestão que estava progredindo, mas não tão clara. A camada de fibras foi melhor. Então, acho que mesmo para avaliação longitudinal, juntar a informação dos três, um deles de vez em quando te mostra mais claro, e juntando os três você acaba tendo essa opinião com mais certeza para ter uma decisão que vai fazer melhor para o seu paciente. Legal. Obrigado. Jaime, muita gente falou em juntar a informação dos três. Você até chegou a falar alguma coisa sobre inteligência artificial. Isso muito provavelmente vai ser um dos aspectos da aula do Vital amanhã. Mas eu queria ouvir sua opinião também, Jaime. O que a gente acaba fazendo, tanto para diagnóstico quanto para progressão, é meio que avaliar qualitativamente os três parâmetros, né? Você vai ali meio que no olhômetro e tenta juntar tudo aquilo que você tem de informação já de conhecimento de OCT e fazer um julgamento, né, final. Você acha que vai existir algum método automatizado que vai superar essa nossa avaliação qualitativa, né, do OCT? Já tem? Não acho que tem, acho que vai ter. Por onde você acha que vai isso? Qual a forma melhor de combinar os parâmetros? Por enquanto, acho que a gente tem que olhar qualitativamente. Para mim é meio uma democracia aí. São 3 votos, aí você fica juntando um pouco o que cada um votou e vendo como que dá aí, né? Mas ainda de uma forma bem qualitativa que leva a sua experiência, mas vendo o quanto essas tecnologias de inteligência artificial estão melhorando em reconhecer padrão, quando a gente fala a minha avaliação qualitativa, no final o que você está fazendo é reconhecendo o padrão dentro de imagem de uma forma bem sutil aí, né? E o Alessandro aí tem uns estudos ótimos mostrando, né, como que isso está atingindo performances excelentes aí. E é só uma questão de tempo e dados. E acho que vai ser rápido, assim, para ter alguma coisa que vai juntar para você de uma forma bem clara e vai te dar um número só que você vai poder levar isso em consideração, junto com umas setinhas falando, eu achei que esse paciente tem 80% de chance de ser glaucoma, por causa dessa uma filadinha aqui temporal inferior. Isso, não sei, eu realmente acho que isso vai vir bem em breve e vai ter uma performance muito boa. Assim. Mas ainda não. Atualmente eu não acho que teria nada em que hoje eu confiaria mais do que minha avaliação clínica, meu julgamento do OCT, hoje não. Mas não, acho que vai ser questão de alguns anos, poucos anos. Jaime, a única coisa, até para completar o que você estava comentando, que eu concordo muito, quando você faz análise conjunta, a única coisa que eu acrescentaria para quem está assistindo é que ela tem que fazer sentido. Então, você tem uma alteração na mácula inferior, você tem uma alteração temporal inferior, tem uma alteração na rima inferior, você é glaucoma. Você tem uma alteração na rima superior, alteração na mácula inferior, ou então em forma de anel, como o Gustavo contou ontem, os artefatos que tem na avaliação macular, ou a alteração é nasal no OCT, e o nervo é um pouco oblíquo. Então, assim, acho que a única coisa para completar, e eu concordo muito com o que você falou, e que até apareceu uma forma de classificação de padrão automatizada QR-, e eu concordo, a gente já tem essas informações para isso, né? Isso é uma coisa que deve estar muito perto de acontecer. É fazer sentido, talvez. A parte clínica, a avaliação qualitativa, que acho que todo mundo aqui concorda, você soma com as informações do campo. Eu concordo muito com você, essa história de como é que seria a minha avaliação se eu não tivesse as outras informações. Mas que coisa sádica que a gente, masoquista, né, que a gente faz, né, de se testar não tendo as outras informações. A gente tem que ter as outras informações. Embora,
quando a gente faz uma nossa avaliação, é interessante que a gente não tenha um viés e depois some tudo. Que se você já tem um viés de uma determinada informação, você tem uma tendência a achar alguma coisa quando a sua avaliação é só qualitativa. Então, progressão de nervo óptico, eu não sei qual que é o antes, qual que é o depois. Então, essas informações que podem enviesar o raciocínio nosso, é interessante que a gente faça um exercício para separar as informações, só que no final a gente vai avaliar tudo junto mesmo. Eu concordo com você. Queria agradecer muito o Jaime Solo, achei excepcional. Vou passar para o Alexandre, se alguém mais quiser fazer pergunta ou se quiser já encerrar, mas muito obrigado, a minha participação termina. Queria te agradecer muito a sua aula e a sua participação. Augusto, obrigado. Eu fico feliz com o comentário aí. Eu achei seu comentário excelente e só acho bem importante reforçar também, quando a gente fala de usar os 3, né, bota mais informação, pega os 3 parâmetros neuroretinianos, o único risco que tem, que eu vejo, é se a pessoa se preocupar demais em se tiver um vermelhinho em um dos 3, eu vou chamar de glaucoma. Não, aí você vai ter um monte de falso positivo. Não é cada um deles, você junta a informação todos, aí você toma a sua decisão em cima de cada um todos, porque senão aí você vai começar a ter um monte de falso positivo mesmo se você interpretar errado todos eles juntos. É importante, acho uma mensagem bem importante. Faça os 3, mas não chame de glaucoma se tiver uma coisinha vermelha em um só. Muito bom, Jaime. Obrigado demais aí pela sua aula, pela essa mensagem final. Eu espero que fique para o máximo de pessoas possível, né? Eu acho que já valeu muito a pena já essa mensagem final. Se eu puder fazer uma pergunta, claro. Lê, até talvez para todos vocês, é meio o oposto desse comentário. Eu gostaria de ouvir a opinião aí de tal, Augusto, tal. Com certeza, se tem um vermelho em um só, não me aumenta muito a chance de ter glaucoma, mas se ele tem 100% normal, e quando eu tô falando 100% normal, não é só a média global verdinha, mas eu olho o perfil da rima, eu olho o perfil da camada de fibras nervosas, eu olho o mapa de desvio da mácula e tá tudo normal. Atualmente eu tenho achado bem pouco provável que esse paciente tenha glaucoma. Assim, mesmo se tiver algum nervo suspeito, não sei o que, eu acho que se os 3 todos forem normais, sem defeitinhos, eu tendo a achar, agora, não sei, talvez mude de opinião, mas tendo já que não existe glaucoma com tudo normal mesmo. E quando eu estou falando tudo normal, reforçando novamente, não é a média do setor verde, é normal 100%, assim. Vocês acham que tem glaucoma? Tem, eu acho que tem, e eu tenho caso que dá para explicar que tem, porque o intervalo de normalidade que a gente tem ele é razoavelmente amplo. Então você pode ter e você é muito injusto com a gente que a gente não tem os dados anteriores para poder julgar. E muitas vezes a gente pega um paciente suspeito, hipertenso ocular, e que você segue ao longo do tempo e vê que naquele intervalo de normalidade você está tendo uma progressão significativa. Eu tenho um caso de aula que, assim, todos os exames normais, tudo verdinho, com o mesmo aspecto. Você pensa assim, tira a droga e vai com Deus. Não, tira a droga, volta um mês depois, a pressão está 29, com uma retinografia de 5 anos atrás, com uma progressão que você consegue ver na retinografia. Mas ainda não, o intervalo de normalidade, de novo, ele pode ser amplo o suficiente para ter uma variação dentro dele, estar piorando dentro do intervalo de normalidade, você julgar. Por isso que eu acho que é importante isso. Eu respeito muito a opinião de um colega que suspeitou de glaucoma. Eu nunca vou falar assim, fica tranquilo, vá com Deus, isso não é glaucoma. Aquela informação eu sempre levo em consideração. E se é um suspeito que tem motivo, um hipertenso ocular, um nervo suspeito, mãe cega por glaucoma, algum motivo que me faz acompanhar esse paciente, eventualmente, aquele verde absoluto, o campo completamente normal, ele pode converter. E quando você converte, você vê que ele, antes de entrar no vermelho, ele vai flutuar em cima, para baixo, né? Ele vai descer, vai diminuir as fibras, em cima daquele intervalo de normalidade que ele é razoavelmente amplo, né? Vital, o que você acha? Eu estou absolutamente de acordo. O problema, só vou colocar a coisa de uma maneira um pouco diferente, só, Augusto. No momento que esse paciente chega com todos os parâmetros verdes, e você já disse, Jaime, bem,
observando o perfil, não tem erro de segmentação, o perfil não tem assimetria entre um olho e o outro, você não vê um pico maior no olho direito do que no olho esquerdo, quer dizer, todos os parâmetros dentro do verde e nenhum defeito localizado que você possa evidenciar, eu não posso dizer que esse paciente, numa avaliação transversal, tenha glaucoma, olhando para ele naquele momento. Mas não impede, como o Augusto acabou de falar, e como você mesmo disse na sua aula, que a gente deva seguir esse paciente e saber o que acontece ao longo do tempo e aí sim poder definir glaucoma. Isso, estou dando um spoiler da minha aula amanhã, mas segmento faz parte de otimização diagnóstica. O tempo te ajuda a aumentar a sua acurácia diagnóstica e esse é um dos exemplos que você citou, é um exemplo em que o tempo vai te ajudar. Só para complementar essa pergunta, você acha que esses casos, que está tudo normal, Vital, tudo bem, você vai até seguir ele depois, mas eles se converterem em glaucoma, é uma exceção ou é uma regra? Ou seja, o OCT todo normal, é mais comum que o paciente seja normal mesmo ou que ele tenha... Isso é exceção. Né? Exceção, né? Exceção. Isso não há dúvida que é exceção. Não dá para a gente dizer que isso acontece assim tão frequentemente. Agora, lembre-se do detalhe. Se esse paciente, alguém pediu um OCT para esse paciente que está todo verde, é porque ele tem algum outro achado ou fator de risco ou alguma justificativa para esses exames todos serem feitos. Então, ou ele é hipertenso ocular, ou ele tem um antecedente familiar, ou ele tem um disco óptico suspeito, alguma coisa ele tem que ter para ter sido solicitado esse exame. E aí entra aquela história do Renato do likelihood ratio, quer dizer, você já começa com uma probabilidade maior de desenvolvimento de um glaucoma num paciente que você pede um OCT e avalia ele ao longo do tempo. Mas concordo com você, Alexandre, totalmente, isso é raridade. Muito bom. Podemos encerrar, então? Jaime, muito obrigado pela sua aula, mais uma vez. Tá? Alguns recadinhos só. Então, não percam as aulas de amanhã, pessoal. Tá excelente programa. Vital e Felipe Medeiros. Então, teremos uma discussão aí de nível altíssimo. Amanhã a gente começa de novo às 8 horas. Hoje a gente conseguiu respeitar melhor o tempo, então foi uma coisa, a gente pretende manter mais ou menos nesse formato. Dá mais tempo de discussão, né? E depois de amanhã, Carol e Mauro vêm fechar o curso aí. Talvez a aula da Carol, uma das mais importantes, ela vai falar um pouco de vai dar umas dicas, né, de como dar o laudo. O Mauro vai mostrar uns casos clínicos para a gente discutir. Então, por hoje é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos que ficaram até agora. Boa noite a todos.